nós vamos trabalhar sabendo que toda matéria é composta de átomos. E esses átomos, eles se agrupam. E eles se agrupam, gente, fazendo com que esses estados sejam, como vocês sabem, a mesma coisa dos estados físicos da água. Quais são os estados físicos da água? Líquido e gasoso. Então, na matéria, nós vamos ter esses mesmos estados, sendo que no futuro vocês irão ver também, mais aprofundado, em física, a questão de um aspecto que vocês não estudarão durante esse nono ano, tá certo? Então, hoje eu vou mostrar para vocês como se comportam as moléculas nos estados sólido, líquido e gasoso. É bom que vocês lembrem, eu vou botar aqui no quadrinho, certo? Eu coloquei aqui estados, que são os três que vocês já disseram. Aqui vamos ver a forma, certo? E aqui nós vamos ver o volume. Eu quero mostrar para vocês que no estado líquido, a forma. Como é esse recipiente? Como é ele? Redondo, quadrado, retangular, quadrado. E esse recipiente aqui? Redondo. Então vocês vejam, quando eu digo assim, que no estado líquido a forma é variável e o volume é constante, porque eu vou pegar esse estado líquido da matéria, água, e colocar nesse recipiente, e vocês vão ver que é a mesma quantidade, é o mesmo volume, mas forma diferente. Então se diz que a matéria no estado líquido, ela tem forma variável e o volume vai estar constante. É o mesmo volume, não mudou o volume, certo? No estado líquido, vocês vão observar, no estado sólido, vocês vão observar que a forma é constante e o volume também é variável, porque se eu colocar esse recipiente no congelador, vai se transformar em quê? E o gelo vai ter a forma o quê? Vai ter a forma o quê? A forma do recipiente, vai ser no caso redondo. Se eu colocar esse recipiente no congelador, o que é que vai acontecer? Vou ter gelo em forma de quê? Quadrada. Por isso que está explicando aqui. Vai ser variável, mas de acordo com o recipiente. No gasoso, vai ser constante e constante. Por quê? Por que vai ser constante e constante? Porque a gente não mede o ar, a quantidade. Você sabe que o ar é formado por gases, poeiras e outras coisas. Se eu tivesse um balão aqui de aniversário e estourasse, o que acontecia? Além do barulho, o ar ia se espalhar por todo o espaço da nossa sala, não é isso? Então, isso aqui é só para que vocês mentalizem e gravem a questão de como se
estado líquido. O que é que vocês estão vendo? Está fazendo umas bolinhas? Tá? Essas bolinhas são justamente as moléculas se mexendo num espaço maior. Ela sobe aqui, a água é formada de hidrogênio e oxigênio, e esse aqui são os vapores do efervescente que eu botei para que vocês entendam melhor como acontece esse processo. Então, no estado líquido, essas moléculas elas estão sempre mexendo umas com as outras, porque a força de atração é maior. Ela tem mais espaço, atrai mais as moléculas nesse estado. No sólido, que é o gelo, como a professora está explicando anteriormente, no sólido elas são unidas, grudadas, elas não se mexem, elas apenas vibram, sem espaço para mexer, bem formadinhas, assim, ó. Certo? No sólido. E no gasoso elas são bastante espaçosas. A força de atração é bem menor, é quase nula a força de atração entre as moléculas. Então, essa é a diferença entre os três estados. E como vocês sabem, de acordo com o aumento ou a diminuição da temperatura, nós temos mudanças desses três estados aqui. Certo? Quando o líquido passa para o estado sólido, vai ocorrer uma mudança chamada solidificação. Eu tenho a água, certo? Eu tenho a água no estado líquido e vou transformar em gelo. Essa mudança chama-se o quê? Fusão. É o inverso. Isso acontece, gente, a solidificação é o quê? É com o aumento da temperatura. A água está na temperatura ambiente agora e eu vou colocar essa água no congelador. Então, no ambiente do congelador, a temperatura é bem mais baixa, né? Por isso que gela e forma o gelo. A fusão já é o contrário. Eu tirei esse recipiente de gelo do congelador e coloquei aqui em cima dessa mesinha. Com pouco tempo, a gente vai observar que a água, o gelo que estava nesse recipiente, vai se transformar em água. E isso acontece com o aumento da temperatura. Lá no congelador, a temperatura era outra. A temperatura ambiente agora é outra. Então, isso se chama fusão, né? O que é fusão, gente? Quem me explica como ocorre o processo de fusão? Estou vendo vocês tudo caladinhos, mas eu quero ouvir como é que vocês me explicam. Como é que vocês vão explicar? Como? Eu pego o quê? O gelo e tiro de onde é gelo, eu vou tirar o gelo de onde? Do
gestação e a liquefação. Que é a mesma coisa de liquidificação também, certo? Então nós temos novamente o mesmo processo. Então os mais trabalhados para vocês, que são turma de nono ano, são esses tipos que a gente vai ver isso não só em forma líquida, mas nós vamos estudar toda ela no processo também, no estado sólido. O que é que acontece quando a gente derrete uma barra de ferro, uma barra de osso? São todos esses processos que vocês vão ter a oportunidade de ver novamente nos estratos sólidos. E o estado gasoso, eu quero dizer para vocês que é bastante interessante, que ele, a gente não percebe, mas vocês podem ter certeza que é matéria. Porque o ar também é matéria. Todos os seres vivos são matéria, todos os objetos são matérias. Lembrando que vocês viram na aula da professora que além da matéria forma o quê? O corpo. Que o corpo é o quê? É uma parte o quê? Limitada da matéria, né? Então se eu tenho uma árvore, eu tenho o quê? Se eu tiro dessa árvore um tronco e formo uma porta, essa porta vai ser o quê? Você disse que o corpo é a porção limitada da matéria. Aí eu dei o exemplo de uma árvore. Uma árvore, você disse que é matéria. E se eu tirar um pedacinho dessa árvore e construir uma porta? Essa porta vai ser o quê? Corpo, gente, pode falar. Eu sei que a professora já ensinou isso. Eu tenho certeza que a professora de vocês já trabalhou matéria, corpo, trabalhou compressibilidade, elasticidade, todas aquelas propriedades da matéria. Não já? Trabalhou? Pronto. Então, para vocês formarem melhor ainda, eu vou dar outro exemplo para vocês entenderem o que é corpo e o que é matéria. Se eu pegar uma pedrinha, eu fui trabalhando com a menina e comprei uma pedrinha de ouro, uma pedrinha de ouro. E eu fui numa pessoa que faz joia, pronto, cheguei lá e pedi para fazer um colar para mim, com meu nome, certo? Aí aquela pedrinha de ouro é o quê? É corpo, a bebida, matéria, porque está no estado bruto ainda. E eu vou ter que confeccionar um colar com meu nome. Esse colar com meu nome é o quê? Corpo. Muito bem, já vi que vocês entenderam. Eu gostaria de mostrar aqui bem rapidinho. Nossa aula está terminando, né? Vou mostrar para vocês bem rapidinho. Com essas moléculas, como eu já falei para vocês, as moléculas são que eu gostaria que vocês me fizessem aqui como esse arranjo de moléculas na matéria está em que estado na matéria. Bora? Quero ouvir mais alto. Aqui estão as moléculas, eu vim mostrar para vocês no meu estado físico, a molécula tem no meu estado físico como é, no sólido e no gasoso. Aí eu pergunto para vocês, em que estado da matéria está